Quais as competências de liderança importantes que profissionais de RH tenham ou desenvolvam ao longo da sua carreira? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro e esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e no vídeo de hoje eu vou te apresentar 7 competências de liderança que são bem importantes que profissionais de RH tenham, desenvolvam ao longo da sua carreira. Essas competências aí elas vão te ajudar a navegar, prosperar na sua carreira, navegar no ambiente organizacional e elas vão te ajudar a ser um profissional ou uma profissional mais efetiva, mais inteligente e principalmente mais desejado no mercado de trabalho, né? Então a ideia basicamente é te ajudar aí com um norte e algumas sugestões do que eu vejo na minha prática enquanto consultor, enquanto dono de empresa, enquanto pessoa que circula aí no meio de profissionais de RH, tá bem? Bem importante que se for a sua primeira vez aqui no RH Academy, que você se inscreva, ative as notificações e também acompanhe a gente nas redes sociais. Lembrando que nós estamos em áudio e vídeo, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Mas vamos lá para a primeira competência, que é o que de fato interessa, né? E a primeira competência, eu gosto de chamar ela, né? Acho que ela é muito importante, ela chama-se pensamento crítico, né? Mas o que é o pensamento crítico? Bom, o pensamento crítico nada mais é do que a capacidade que uma pessoa tem de analisar e de avaliar informações de uma maneira lógica e racional e também se fazer perguntas se o que ela está entendendo daquelas informações de fato é a melhor decisão. É quase como se a gente fosse capaz de criticar o nosso próprio pensamento. E também, às vezes, olhar com um certo, entre aspas, grau de desconfiança algumas informações que a gente recebe. Do tipo assim, cara, será que esse dado ou essa informação desse jeito que está sendo apresentada é realmente assim? E aí, investigar um pouco mais a fundo, tá? O pensamento crítico, ele nos ajuda a investigar algumas informações e algumas situações com uma profundidade um pouco maior. Então, quando a gente está falando, né, desse tipo de pensamento crítico, ela te ajuda, né, no que ela pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada para, por exemplo, processos de recrutamento e seleção. Sabe aquele candidato que se apresenta super bem na entrevista ou super bem no currículo e que você olha e é quase uma sensação, putz, será que esse candidato ou essa candidata acho que é muito bom, é bom demais para ser verdade? Essa duvidazinha é um pensamento crítico. Então a gente vai lá investir um pouco a mais, né? O pensamento crítico também nos ajuda na escrita ou na descrição de, por exemplo, políticas de RH, né? Políticas das mais diversas políticas que possam existir aí na sua empresa. E também te ajuda a resolver problemas complexos, né? Porque problemas complexos precisam do pensamento crítico, que é o contrário, entre aspas, de problemas simples, que é quase que uma escolha binária, né? Ou sim ou não, ou 0 ou 1. Pensamentos complexos, elas têm uma série de outras ramificações a partir das decisões. Então essa competência pensamento crítico vai te ajudar a tomar melhores decisões e decisões mais acertadas. Já a segunda competência é o que eu chamo aí de resolução de problemas complexos. Então olha como elas têm uma relação, né? Quanto melhor for a sua capacidade de pensar criticamente, melhor será ou maior será a sua capacidade de resolver problemas complexos. Mas o que é problemas complexos, né? Quando a gente fala de problemas complexos, eu me refiro aqui à sua habilidade de identificar, analisar e resolver problemas que não têm uma solução óbvia. Ou problemas que são quase dilemas éticos, vamos chamar assim, né? Que se você toma uma decisão, ela pode parecer, ou na grande maioria das vezes é uma decisão certa, mas tem implicações negativas para um determinado grupo de pessoas. E se você toma uma outra decisão, ela também é uma decisão acertada e também tem implicações negativas para um outro grupo de pessoas. Então esse é o tipo de problema complexo. E eu trago para você aqui, você com certeza já deve ter visto isso em algum lugar, a relação entre mundo VUCA e BANI, né? Mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e o BANI, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, difícil de ser compreendido. Então é aqui que entra, tá? É para você navegar nesse mundo VUCA e BANI que o pensamento complexo te ajuda. E aí, como que você pode, ou melhor, como que ela é utilizada no dia a dia de RH? Bom, quando a gente vai falar de resolução de conflitos, ele é um problema complexo, porque a gente tem grandes e várias partes interessadas na resolução desse conflito, cada uma puxando a brasa para o seu assado, né? Para melhorar processos de gestão de pessoas, principalmente em empresas que estão se estruturando, o processo ele é sempre um problema complexo de ser resolvido, porque na nossa cabeça, se a gente vai ter um olhar linear por ele, a gente pode resolver o nosso problema e causar problemas antes e problemas depois no fluxo macro aí da empresa. E também, de novo, né, desenvolver políticas e práticas de treinamento, de retenção de pessoas. Então essas duas competências, do meu ponto de vista, elas andam de mãos dadas.
Já a competência número 3, eu gosto de chamar ela aqui de gestão de pessoas, tá? Para profissionais de RH. Mas, pô, Alessandro, profissionais de RH já fazem gestão de pessoas. Não necessariamente. Aqui eu digo a gestão de pessoas do ponto de vista de você se tornar um gestor de pessoas que trabalham no seu setor de RH. Então a gente tende a associar que gestão de pessoas é o trabalho que o RH faz ajudando outros gestores ou outros líderes na organização a gerenciar suas equipes. Isso é marginalmente, vamos chamar assim, um trabalho de gestão de pessoas. Mas aqui eu estou trazendo para você, profissional de RH, no papel de gestor de um setor que tem pessoas que respondem diretamente a você. Na grande maioria das vezes, por incrível que pareça, os profissionais de RH não são preparados para isso. Então por isso que essa é a terceira competência. E aí, o que ela quer dizer no fim das contas, né? Eu estou falando basicamente aqui da sua capacidade pessoal, profissional, de gerir e desenvolver uma equipe para alcançar objetivos comuns. Então aqui eu quero que você olhe para o seu setor, para entre aspas, para a sua caixinha e olha, como é que eu estou desenvolvendo a minha equipe, né? Gerenciando as pessoas da minha equipe para isso. E aí, como que ela pode ser utilizada? E aí, talvez eu esteja chovendo no molhado, né? Mas ela vai te ajudar, né, a incluir algumas habilidades de gestão, algumas habilidades de supervisão, contratação, desenvolvimento, promoção de pessoas. Isso é especialmente difícil porque, enquanto profissionais de RH, a gente cria as próprias regras para a empresa, em grande parte. As regras de promoção, as regras de capacitação, e a gente precisa cumprir essas regras com a nossa própria equipe. Então, a grande dificuldade, às vezes, é a gente ser capaz de desenvolver e aplicar as regras que nós estamos desenvolvendo para que outras pessoas apliquem. Então, é bem interessante aí você, profissional de RH, olhar para essas habilidades. E aí eu queria saber de você se você está gostando desse conteúdo e qual é a sua opinião, se tem alguma outra habilidade, alguma outra competência de liderança que você acha que é importante para RH. Conta para mim aqui nos comentários e também não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha se inscrito. A quarta competência é o que eu chamo de coordenação com outras pessoas. O que você quer dizer com isso, Alessandro? Coordenação com outras pessoas? Eu estou falando da habilidade de trabalhar de forma eficaz, de forma eficiente, de forma inteligente com outras pessoas para alcançar objetivos. E a coordenação com outras pessoas é diferente da colaboração. Na colaboração é que eu chego lá e ajudo, né? Eu entendo muito mais ajudar algumas pessoas, mas coordenar, às vezes, é eu ter um plano para absorver ou para utilizar alguns recursos que estão disponíveis em outras áreas ou outros setores da empresa para ajudar a empresa a atingir os seus objetivos comuns. Então essa coordenação ela passa também pela nossa capacidade de conversar, de interagir bem com outros gestores, com outras áreas, com a direção da organização. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu uso isso no RH, né? Bom, a gente obviamente vai precisar colaborar para ser capaz de coordenar com outras pessoas e também aí a gente vai ser capaz também de planejar e organizar programas, fluxos de trabalho, fluxos de informação. Então aqui a gente fala de uma habilidade, do meu ponto de vista, que ela tende a ser mais, entre aspas, hard skills, né? Ela acaba sendo mais objetiva porque envolve uma parte objetiva, né? 0 ou 1, planejamento, tem ou não tem, tá bom ou tá ruim. Mas ela envolve também as suas habilidades interpessoais de transmitir informações, né, de ser capaz de influenciar as pessoas para que elas contribuam também com os seus projetos. Então isso é bem importante, principalmente porque, no que eu tenho visto, na maioria das empresas, o setor de RH ele é formado por uma quantidade pequena de pessoas em relação a toda a organização. 1, 2, 3, 5 pessoas numa empresa que às vezes, 6 pessoas numa empresa que tem 900, 800 funcionários, né? Então é uma quantidade de pessoas menor. E essa capacidade de coordenar com outras áreas te ajuda muito, porque aí você potencializa os resultados e também potencializa os recursos disponíveis dentro da organização, tá bem? E aí vamos lá para a quinta competência. A quinta competência ela já é quase que figurinha repetida aqui na RH Academy, né? Ela é a inteligência emocional. Então só para relembrar, né, o que é a inteligência emocional? É a capacidade que nós temos de reconhecer, de entender, de gerenciar as nossas próprias emoções e as emoções dos outros e ser capaz de interagir socialmente de uma forma agradável, adequada, sem gerar danos nas relações, vamos chamar assim, nas relações pessoais e nas relações profissionais. E aí, como que ela é útil no RH? Bom, ela vai incluir ela vai, aliás, contribuir com a sua capacidade de mediar conflitos, ela vai te ajudar na sua capacidade de coordenar com outras pessoas, ela vai te ajudar bastante, às vezes, na sua capacidade de fornecer um acolhimento inicial para algumas pessoas, para algumas situações que acontecem dentro da organização.
Então, quando a gente tem altos níveis de inteligência emocional, a gente tem grandes possibilidades e probabilidades de ser um profissional mais eficiente, um profissional mais interessante para o mercado de trabalho, né? Então, essa capacidade aí nos ajuda a navegar em todo o ambiente organizacional, interagir melhor e também identificar, às vezes, na grande maioria das vezes, oportunidade de capacitação e de desenvolvimento das pessoas, porque a gente acaba desenvolvendo esse nível de inteligência emocional. É quase como se a gente colocasse um óculos no nosso rosto, né? E é um óculos que te permite ver algumas coisas que outras pessoas não estão vendo, não estão enxergando. Eu classificaria definiria inteligência emocional dessa forma. Então é bem importante aí que você fique de olho nisso. Sempre que possível, siga trabalhando, né, refinando a sua inteligência emocional, tá bem? A sexta competência, nós vamos até a sétima, mas a sexta é tomada de decisão. Então olha só como é interessante isso aqui, né? Quando eu falo de tomada de decisão, eu estou falando da nossa capacidade de avaliar situações e escolher a melhor ação, a melhor decisão a ser tomada. E se você for parar para pensar, de todas as competências que nós falamos até agora, uma reforça a outra, uma dá fundamento, dá base para a outra. Então, se você escolher uma das competências aqui, o que eu chamo de ganho secundário vai acontecer. Você vai escolher uma para desenvolver e é quase como se você ganhasse de brinde o desenvolvimento de algumas outras dessas 7 que eu estou listando para você, ou mesmo mais outras competências, né? Mas falando aí, né, da nossa capacidade de tomar decisões, como que ela é utilizada? Talvez você, obviamente, já saiba melhor do que eu, né? Mas ela vai envolver a nossa capacidade de analisar dados, interpretar dados, transformar esses dados em informações e, a partir daí, considerar diferentes opções, diferentes benefícios ou custos e benefícios das decisões que a gente toma no RH, né? E a gente pode não parecer, mas nós tomamos muitas decisões importantes e muitas decisões que influenciam e que impactam a vida das outras pessoas dentro da organização. Então, vale muito a pena a gente começar a se familiarizar com esses conceitos e principalmente começar a trabalhar com dados, tá? Se familiarizar e ficar confortável com volumes de dados, com planilhas, com bases de dados e desenvolver capacidades e habilidades técnicas para extrair informações desses dados. Eu diria que essa também, sim, é uma das competências bem interessantes e que conectando imediatamente com a competência anterior, né, que é a inteligência emocional, quanto maior for o seu nível de inteligência emocional, melhor é a qualidade da análise dos seus dados. Porque a gente fica menos enviesados por algumas opiniões da gente, a gente olha para o fato objetivamente, da maneira como ele está proposto lá. E aí, por fim, a última competência, a competência número 7, eu chamo aqui de negociação. Se tem uma coisa que a gente faz na área de RH, no setor de RH, todo dia é negociar. Então, depois que você desenvolveu, ou em qualquer momento, né, que você desenvolveu todas as outras, ou aumentou o nível de desenvolvimento das outras competências que eu identifiquei aqui, a negociação vai te ajudar a ser mais eficiente ainda, né? Mas o que é negociação, Alessandro? O que você está falando? Bom, eu estou falando da nossa habilidade, da sua habilidade de alcançar ou chegar a acordos que sejam mutuamente benéficos em situações de conflito ou em situações de interesses diferentes. Mutuamente benéfico significa que é bom para você e que é bom para mim, que é bom para as pessoas que estão na mesa de negociação. Na grande maioria, né, dentro do possível, vamos chamar assim. Então, quando a gente entra numa situação de negociação, a gente está falando de interesses que às vezes são divergentes. Pô, eu quero mais orçamento para treinamento, mas a empresa quer alocar mais recurso para investir em maquinário. Então são interesses diferentes, mutuamente diferentes, e o recurso é sempre limitado, vamos chamar assim. Então a sua habilidade de negociação, ela vai melhorar a sua interação internamente com a empresa, ela melhora a sua capacidade de mediar conflitos, ela vai contribuir também em algumas situações que envolvam negociações ou conversas ou mesmo acordo com sindicatos. A gente precisa desenvolver essa habilidade porque está no nosso escopo de atuação, melhora a nossa capacidade de colaboração com as pessoas, enfim, assim, a gente se torna um profissional, no meu ponto de vista, mais completo quando a gente tem essas habilidades desenvolvidas, tá? Em algum nível. Então, acredito aí que elas sejam, né, essas 7 habilidades sejam bem importantes para você olhar e são competências que a gente capacita os líderes para liderar melhor. Então, por isso, a gente falou que competências de liderança que te ajudam aí a ser um profissional melhor de RH, tá bem?
Chegamos ao fim de mais esse vídeo aqui no RH Academy, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative as notificações e acesse o rhacademy.com.br, conheça o nosso programa de consultoria e principalmente os nossos programas de treinamento e desenvolvimento para empresas, tá bem? Era isso, te vejo no próximo conteúdo, até mais, valeu, tchau!